O primeiro campinho é quando o Flamengo saía com a bola, porque a natureza da escalação versava o Flamengo num 3-5-2 e o time do Botafogo num 4-3-3. O Botafogo, ok, a gente vê o desenho no 4-3-3, mas o Flamengo não. O Flamengo fez variações importantes que eu acho que serviram para o Vitor Pereira em casa. Imagino que ele teve jogo em casa. Ele perdeu o voo, não chegou em Brasília. Que ele em casa tenha observado essas variações que ele implementou e que surtiram um efeito prático interessante em boa parte do jogo. O Flamengo faz 1-0 e, a partir de então, toda vez que o Flamengo dava a saída, o Botafogo tinha 3 homens espetados para fazer a marcação, os 3 atacantes. O Cleiton era o lateral esquerdo, o Mateuzinho, lateral direito, o Cleiton que é zagueiro, abria para ser uma opção com linha de 4 na saída, e o Everton, que não é o Ribeiro, é o Cebolinha, o Everton, que está aqui por dentro, aqui, porque, na verdade, a gente tem o desenho do Flamengo com o Igor Jesus mais centralizado, o Pulgar e o Everton Cebolinha. Era a posição deles toreada pela distribuição tática do Botafogo. A partir do momento que o Botafogo estava atacando, marcando com o 4-3-3, o Flamengo se ajustou para atacar no 4-3-3. Sem muita construção, mas taticamente havia um pareamento. Quando o Botafogo tinha a bola, o cenário era um pouco diferente, que é a próxima arte feita pelo Dudes aí. O segundo campinho. Agora, então, rapidinho, então. Onde está Everton Ribeiro é Cebolinha, errei, hein? Cebolinha, então. Cebolinha. Aí, quando o Botafogo tinha a bola, o Flamengo espetava um pouco mais o Marinho pela direita, um pouco mais o Matheus Gonçalves pela esquerda, o Mateusão centralizado, e virava uma linha de 3 defensivamente. O Flamengo não tinha sobra quando o Botafogo dava saída. Ou seja, o Flamengo fazia a marcação alta, fez 1-0, manteve essa postura. O Everton Cebolinha pelo lado esquerdo e o Mateuzinho pela direita faziam as alas. Os volantes por dentro quebravam ali com o Igor Jesus, o Pulgar com o Gabriel Pires e o Patrick de Paula. E o Tietê, durante boa parte do primeiro tempo, ficou posicionado nessa zona morta, sem participar do jogo, porque a marcação alta do Flamengo pressionava a saída de bola, o Botafogo não conseguia jogar. E depois da parada técnica, ele vira um terceiro zagueiro para poder melhorar a saída de bola. Aí o que faz o Flamengo é o nosso terceiro campinho. Baixa as suas linhas e viram 5-4-1. Só o Mateusão na frente, marcação bem baixa. Você vê que o Dudzak deixou a bola com o Tietchan de propósito. A essa altura, o Patrick de Paulo já tinha saído machucado. Entrou o Lucas Fernandes. É o momento do jogo em que o Botafogo melhora a sua construção e o Flamengo recua suas linhas. O Cebolinha e o Mateuzinho viram os alas e fica uma linha de 5 com uma linha de 4 à frente. Curiosamente, nesta altura do jogo, que é a segunda metade do primeiro tempo, após a parada técnica, quando o Flamengo muda a sua estratégia de marcação, é que o Botafogo consegue criar mais. Porque, apesar de ter uma inferioridade numérica nessa fase construtiva, teve a entrada do Lucas Fernandes, que dá ao time uma outra conotação ofensiva, uma outra capacidade de construção. Entre os 30 do primeiro tempo e os 50, ou seja, os últimos 20 minutos, o Botafogo criou 6 oportunidades, atacou bastante e merecia ter pelo menos empatado o jogo. Não empatou. Começa o segundo tempo com a mesma lógica do primeiro, o Botafogo atacando e o Flamengo se defendendo. O Botafogo tem mais 3 oportunidades, aos 6, aos 10, aos 12, não chega ao empate. Vem a parada técnica e começam aquelas alterações feitas, cada um mediante a sua circunstância. O Luiz Castro, para poder fazer o time ter mais velocidade, consertar o lado direito, que mais uma vez foi incompetente, tanto com o Daniel Borges quanto com o Piazon. E aí o Botafogo termina com o Carlos Alberto, aberto pela direita, e o Matheus Nascimento já tinha entrado. E aí o Carlos Alberto vira um lateral pela direita, recua para poder fazer uma dobra de atacantes por ali, e o Rui Quinta troca jogadores do meio campo para poder recuperar o oxigênio. Tirou Pulgar, tirou Igor Jesus, tirou Matheus Gonçalves, aí botou Matheus França, botou Lohan, botou o outro Everton, que chegou lá no Flamengo, um garoto também que voltou de empréstimo, e jogadores que fizeram um trabalho tático importante de composição, ocupação de espaço e congestionamento do meio campo. E aí a segunda metade do jogo, do segundo tempo, foi com o Botafogo tentando sufocar, com os lançamentos, cruzamentos, aí tem o gol anulado aos 39 minutos, muito bem anulado, e as 2 expulsões, o jogo acaba e o Botafogo não tinha mais munição para reagir. Mas quando eu sustento que o placar não foi justo, eu me baseio pelas estatísticas do jogo também, não só pela análise observatória da partida. O jogo termina com o Botafogo com mais posse de bola, acertando muito mais os passes. Eu não lembro a última vez que o Flamengo teve uma estatística
tão baixa de troca de passes. O Flamengo errou passes demais no jogo. A cada 5 passes, errava 3 ou 4, errava 2 ou 1. Ou seja, é muito para um time técnico como o Flamengo. 11 finalizações contra 8, o Botafogo chutou mais. 9 assistências para finalização contra 4, o Botafogo teve mais jogadas construídas com assistências para finalização. E o Botafogo teve 25 rebatidas, o Flamengo quase o dobro, 49 vezes. Os jogadores de defesa precisaram rebater. Por isso, atuações destacadas de Rodrigo Caio, principalmente o Pablo, que para mim foi o craque do jogo. O placar moral da partida, pelo menos um empate. O Botafogo não jogou para perder, embora a gente deva reconhecer o mérito do Flamengo e, acima de tudo, a capacidade que teve de se defender. Eu entendo a irritação do botafoguense. Bate aquela sensação. Tínhamos obrigação de ganhar. Era o time titular contra o time reserva com garotos do Flamengo. Mas o futebol não é uma ciência exata, né?